Olá, muito boa tarde. Há 100 anos, a pouco mais de um mês das aparições de Fátima, Sílvia Cardoso decidia dedicar-se totalmente ao apostolado cristão. Um projeto agora retomado em Passos de Ferreira, terra natal de Dona Sílvia, por iniciativa do vice-postulador da causa de canonização de Sílvia Cardoso, Padre Samuel Guedes, hoje convidado do programa Eclésia. Padre Samuel, boa tarde, obrigado por estar connosco. Projetos de há 100 anos de Sílvia Cardoso, projetos que hoje são retomados por causa, enfim, do contributo que esta mulher deu ao país e à Igreja Católica em Portugal, mas pedia que nos começasse por recordar quem foi Sílvia Cardoso e porquê a sua vida tem tanta relevância a ponto de estar o seu processo de canonização em curso. Pois Sílvia Cardoso é uma mulher extraordinária que nasceu no Concelho de Passos Ferreira em 1882 e faleceu em 1950. A sua obra foi extraordinária, uma obra socio-caritativa e também uma obra de espiritualidade, porque para além das obras sociais, ela foi apóstola das obras de misericórdia. Para além desta parte socio-caritativa, teve uma grande intervenção na formação de leigos, criando retiros fechados para leigos em vários sítios, lá próximo de Passos Ferreira, mas também em todo o país. Era a preocupação pela formação de todos os cristãos, era que presidia essa determinação. Ela diz nos seus escritos, no seu diário, que a obra dos retiros era a que mais lhe dava gosto fazer. É evidente que o outro, o amor ao próximo, pois muito bem vincado nas obras socio-caritativas, na ajuda aos pobres que ela desenvolvia, pois isso enchia-lhe o coração, mas de facto a salvação das almas, como ela assim dizia, era uma preocupação muito grande. Curiosamente, Dom António Francisco, há cerca de um ano, referia-se a Sílvia Cardoso como aquela que dava o pão de alimento e o pão da palavra. Exatamente. Esses dois vetores. Ela tinha no seu coração, bem vincado, os pobres e as flores. Podíamos ir buscar o dizer de Monsenhor Moreira das Neves, que escreveu aquela biografia, O Anjo das Três Loucuras. Portanto, a Sílvia Cardoso tinha três paixões. Deus, os pobres e as flores, ou três loucuras, a cruz, as almas e a beleza. E aqui está, de facto, desenhado o caminho para a santidade. A cruz como identidade do cristão, a cruz que é caminho de santificação, de facto, as almas e os pobres, o amor ao próximo, e depois a beleza que é o deixarmos-nos transformar por essa beleza de Deus, assim como nos ensinou Santo Agostinho. Um projeto que iniciou nessa consagração, que foi há 100 anos, não é? E, enfim, nestes meses, entre nós, tudo nos vai falando de Fátima, do centenário e da presença do Papa Francisco aqui em Portugal. E, curiosamente, há também essa relação da consagração de Sílvia Cardoso a poucos dias, ou um mês e pouco, das aparições de Fátima. Exatamente. A Sílvia Cardoso tem um percurso de vida que na sua juventude pensava-se que era o matrimónio e de facto preparou tudo para o matrimónio. Tinha o seu noivo, que era médico e que faleceu assim de repente numa viagem ao Brasil e portanto deixando-lhe ficar todos os seus bens. Esse é, de facto, o percurso da sua vida não foi este. Aliás, em 1910, a Sílvia Cardoso vai a Lisboa e conhece um sacerdote jesuíta, o Padre Vaz Serra, que, nesse contacto com o Padre Vaz Serra, ele diz-lhe que o seu caminho não era aquele, referia-se ele ao noivado, mas sim que o Senhor que a queria para a apóstola. E ela não gostou. Ela diz mesmo, não gosto deste padre, porque me contraria nos meus planos. Mais tarde, em 1917, então vai a Tui, porque o Padre Vaz Serra estava em Tui, na altura estavam exiladas as ordens religiosas e, portanto, estamos a falar daquele tempo da Primeira República. Ela vai a Tui fazer um retiro, leva duas amigas, uma delas tinha problemas e ela vai também por causa dessa amiga, porque estava com problemas de vida familiar e precisava de ter alguma orientação espiritual para esses problemas. Ela vai também com essa preocupação. E lá, em março de 2017, inicia um retiro, com os exercícios inacianos, com o Padre Vaz Serra, e diz ao Padre Vaz Serra que neste tempo, desde que o conheceu em 1910, várias coisas mudaram na sua vida.
Uma delas foi o falecimento do noivo. Portanto, agora, enfim, pensava, o que é que vou fazer? Ela diz, e agora? O que eu faço? E o padre Vaz Serras diz-lhe, mas eu não lhe disse que esse não será o caminho. Portanto, o senhor precisa de si para outro caminho. Precisa de si para criar uma obra em Portugal tão necessária, num tempo difícil para a Igreja, e é preciso ajudar as pessoas a encontrar o caminho outra vez de volta para a Igreja. E, portanto, ela estava já a indicar-lhe o caminho desta parte espiritual, da formação de leigos e da parte espiritual, criando também os espaços para os retiros para leigos. Ela, então, nesse retiro, faz, no dia 1 de abril de 1917, diante da imagem do coração de Jesus, que a acompanhou depois na sua vida, esteve na sua casa, no seu quarto, até à sua morte e depois da sua morte. Diante dessa imagem, ela faz a consagração ao Sagrado Coração de Jesus e ao apostolado cristão. E daí muda toda a sua vida. Ela diz mesmo, nos seus escritos, que esse ato de consagração mudou totalmente a sua vida. E começou o seu grande trabalho, primeiro com as obras de beneficência, portanto, inaugurou o Hospital de Passos de Ferreira. Era uma obra que estava muito necessária. Veio logo a doença, a pneumónica. E o hospital tinha sido iniciado. A crise com a guerra que chegou também trouxe dificuldades. Era preciso arranjar dinheiro. E o seu noivo tinha estado também nesse projeto do hospital, da criação do Hospital de Passos de Ferreira, porque era amigo do fundador, mas o fundador morreu. E, portanto, ela agarrou o projeto, lançou mãos à obra, levou a fortuna que o noivo lhe deixou para aplicar no hospital e mobilou o hospital com camas, com roupas, com louças. Iniciou, por certo, uma grande obra de apoio social, que já lá iremos. Voltando ainda a essa consagração no dia 1 de abril de 1917, ela aconteceu na casa religiosa onde mais tarde Lúcia iria estar também. Exatamente. Portanto, aconteceu na casa das Doroteias, creio que do noviciado das Doroteias, que não sei se ainda é hoje o noviciado, em Tui. Portanto, foi aí que ela fez a sua consagração ao Imaculado, ao Sagrado Coração de Jesus. Como disse bem, estamos a 1 mês e meio, mais ou menos, das aparições de Fátima. E esta proximidade de datas não fica assim ao lado. A Sílvia parecia uma pessoa, segundo aquilo que se lê dela, parecia uma pessoa desorientada, uma pessoa, enfim, dispersa, uma pessoa que corria de um lado para o outro, desorganizada, mas a Sílvia era muito atenta. E quando via qualquer coisa, quer daquilo que tinha que ajudar, ou algo que ela achasse que ela precisava de perceber porque iria ser importante para a sua vida, ela nunca mais deixava. E então, ela própria, logo a seguir com a sua consagração, quando se dá o fenómeno de Fátima, aí lá vai ela para Fátima. Conhece os pastorinhos, conversa com os pastorinhos, várias vezes vai à casa dos pastorinhos e, segundo relatos das testemunhas que as acompanharam, eu ainda conheci vivas algumas dessas testemunhas que relataram estes acontecimentos. Que foram com ela a Fátima, ou que conheceram essa história. Que acompanharam. Ela própria chegou a marcar encontros na casa dos videntes com pessoas que precisava de conversar. Portanto, há também um relato que ela que se correspondia com a irmã Lúcia. Ainda neste seu relacionamento com Fátima, também essa testemunha diz que se lembra muito bem da Dona Sílvia contar o dia 13 de outubro de 1917 sobre o Milagre do Sol. Quem estava, a multidão que estava, as crianças, os pais, a forma como rezavam. Portanto, essa testemunha relata esse acontecimento, que é muito interessante vermos. E depois é importante também verificar que ela junta a devoção ao Imaculado Coração de Maria à devoção ao Sagrado Coração de Jesus, e esta unidade destas duas devoções marcam profundamente a sua espiritualidade e a sua maneira de ser e de estar e de atuar no mundo.
E são, por certo, essas marcas que dão origem a esse trabalho enorme, o trabalho social e o trabalho de formação. Este livro, editado recentemente, de Maria Silvina Palmeirim, fala de Sílvia Cardoso, Apóstola da Misericórdia, reúne aqui as informações essenciais, biográficas e não só, sobre Sílvia Cardoso? Sim, esse livro é bastante completo, porque esse livro faz parte, ou, portanto, naturalmente teve um trabalho para poder ser publicado, faz parte do documento que foi entregue na Causa dos Santos para o estudo da heroicidade de virtudes. E, portanto, essa é a parte biográfica e está, de facto, muito completo, porque, para além dos seus traços biográficos mais concretos, traça todo o percurso de trabalho socio-caritativo da Sílvia Cardoso, como também todo o percurso de formação de leigos, da criação das casas de retiros, as intervenções, os locais onde ela esteve, por onde ela passou, com quem ela privou, os bispos com quem trabalhou. Portanto, está aí todo o percurso e, de facto, de uma forma cuidada e exigente. Reúne aqui a documentação que foi essencial também para o processo de canonização de Sílvia Cardoso. Sim, sim. Que está na origem deste livro, não é? Exatamente, portanto, isso faz parte do documento da Posício. Que foi E chegámos por essa via também a uma nova relação, no caso desse processo, com o Papa Francisco, pela declaração das virtudes Há aqui heroicas. uma consciência de datas todas elas muito interessantes. Portanto, falámos nestas duas de 1917 e também o Papa Francisco, pois, a poucos dias de ter inaugurado o seu pontificado, assina o decreto de heroicidade de virtudes no dia 27 de março de 2013. Portanto, Tinha iniciado o pontificado exatamente. dias antes. Não sei se não foi o primeiro ato público em relação a Portugal. E, de facto, chegamos agora a 2017 com um percurso de vida muito intenso, com obras iniciadas e levadas por diante de Sílvia Cardoso. De que forma é que tudo isto se torna dinâmico, se torna vida nos dias de hoje? Por exemplo, na sua terra, a parte social tem, de facto, uma presença muito forte. E deve-se também a esse ritmo que a venerável Sílvia Cardoso imprimiu na sua época. Portanto, nós temos uma rede de equipamentos sociais fantástica em Passos Ferreira, com respostas nos vários setores, quer da infância, quer dos idosos. Portanto, temos... A inspiração é numa filha da terra. Também. Eu próprio, que sou também um apaixonado pela parte social, inspiro-me muitas vezes nela e nos cuidados que ela tinha, na fórmula como atuava, porque é de facto inspiradora. E alguma especificidade nessa forma de contacto com todas as pessoas? Portanto, a Sílvia tinha esta capacidade de chegar perto das pessoas de qualquer forma, isto é, ela insinuava-se, ela infiltrava-se na casa das pessoas, passo a expressão, ela tinha que descobrir qual era o problema para depois dar a solução. Eu, às vezes, nas minhas intervenções, digo que a Sílvia foi a primeira assistente social em Portugal. O que é que fazem as nossas assistentes sociais? Fazem o diagnóstico do problema, tentam dar solução ao problema e executam aquilo que estudaram. Portanto, a Sílvia Cardoso fazia isso. E, portanto, temos aqui para as nossas instituições sociais um excelente modelo para nós podermos dar também às nossas instituições um rosto cristão à ação que desenvolvemos. E para concretizar, de facto, muitas respostas sociais sempre necessárias. Depois, essa outra dimensão de Sílvia Cardoso... Da espiritualidade. Da espiritualidade e da formação. Exatamente. Portanto, não foi possível, logo após a sua consagração, em 1917, criar a Casa de Retiros, por causa de várias circunstâncias. E isto porque, durante a vida dela, ela criou várias casas de retiros, não é? Exatamente. Portanto, ela começou primeiro na Diocese do Porto. Em 1923 criou a primeira casa de retiros em Ludares, a Casa de Sequeiros, em Ludares, Lousada. E ali passaram muitas pessoas. Portanto, essa casa tinha como diretor o Padre Vaz Serra. E depois
a dado momento, a casa teve de fechar, também fruto de dificuldades que surgiram. E depois ela abre outra casa em Gandra, no Concelho de Paredes, aí já com vários sacerdotes a orientar os retiros. Por aí passaram pessoas de todas as condições sociais, desde trabalhadores, desde lavradores, desde trabalhadores dos vários setores da vida da sociedade, médicos, pessoas da sociedade. Estamos a falar de nomes que todos nós conhecemos: Guerra Junqueiro, Leonardo Coimbra, Antero de Quental, Antero de Figueiredo, perdão, e Queiroz Ribeiro e outros que passaram por aí, portanto, onde ela teve intervenção. Ela, quando via que alguma pessoa precisava, como ela dizia, de salvar a sua alma porque estava longe de Deus ou porque não acreditava em Deus, ela utilizava aquilo que eu às vezes ligo, assim, numa expressão mais simples, a lei do parafuso, ia atarrachando, até conseguir vencer a dificuldade. E no caso da salvação das almas, o que acontece. Depois cria mais 2 casas de retiros no Porto, a Casa de Guilhufe, em Benefiel, e depois no Porto, na Rua de Falcão. E daí se desenvolveu por todo o país. Vários sítios, ela fazia, se calhar não tão organizada, onde ela pudesse juntar pessoas para conversar, não só retiros espirituais de vários dias, como reflexões, como conferências para crianças, para jovens, para pessoas com dificuldades. Portanto, ela criava, desde o norte ao sul do país, esteve presente este trabalho de promoção dos retiros para leigos. Porquê é que ele terminou? Porquê é que ele não foi avante? Eu não sei se terminou assim, se podemos dizer dessa forma. É interessante dizer que, quando eu fui para Passos de Ferreira, eu estou em Passos de Ferreira há 22 anos, a paroquiar, e portanto, havia em Passos de Ferreira o hábito, os catequistas faziam retiros, as pessoas juntavam-se. Eu conhecia várias casas em que as pessoas se juntavam dentro da casa para estudar a Sagrada Escritura, para fazer a Lectio Divina, para conversarem sobre assuntos. Isso vem, sem dúvida, daquilo que a Sílvia Cardoso já ia fazendo com os vários grupos e que depois a Ação Católica veio a trabalhar também. E, portanto, de facto, a pastoral depois foi desenvolvendo ao longo dos tempos e dos anos, enfim, também chegou depois o Vaticano II, com as novidades. Portanto, foi assim de outro curso. Agora, o Padre Samuel está a retomar essa ideia de Sílvia Cardoso, sim, não é? Entendemos nós, em primeiro lugar, quando o nosso Bispo nos disse há poucos dias, numa nota pastoral, que os processos de beatificação e canonização que estão em curso na Diocese do Porto são um desafio pastoral para a Diocese, está lá também a Sílvia Cardoso, e é muito interessante verificar que na nossa Diocese do Porto nós temos em processos de beatificação um Bispo, um Padre, 2 religiosas e 2 leigas, que é muito interessante. E, portanto, temos aqui desafios pastorais interessantes para nós desenvolvermos. Nós, em Passos de Ferreira, temos ali, agora concretamente com a Sílvia Cardoso, um manancial de propostas pastorais para avançarmos. Entendi eu, ao assumir agora, há dias, a vice-apostolação, dizer aos meus colegas da vigararia, esta causa não é do vice-apostolador, mas sim de toda a vigararia. A Sílvia Cardoso está aqui na vigararia. E, portanto, nós vamos trabalhar isto com esta preocupação e ser a causa, a preocupação do desenvolvimento da causa, ser também uma preocupação pastoral da nossa vigararia de Passos Ferreira. E, portanto, estamos a trabalhar nesse sentido. Entendi eu, para começar este meu trabalho, desafiar para uma primeira recoleção à luz inspirada na Sílvia Cardoso. E, portanto, fizemos em novembro e, para meu espanto, que se inscreveram 110 pessoas. Portanto, 110 pessoas estiveram nessa recoleção comigo e ficámos já de programar outras situações. Não só recoleções, mas também pegarmos nestas áreas que a Sílvia Cardoso desenvolveu, como eu há um bocadinho disse, na área social, portanto, criar espaços e tempos de formação para
aqueles que têm esta responsabilidade social e criar espaços e tempos de formação na área da espiritualidade. É por certo que a transladação da Sílvia Cardoso há um ano atrás, e até nesse contexto estava a lembrar-me que esteve aqui com o Padre Samuel, o Monsenhor Ângelo, falecido enfim, há poucos dias e de forma completamente inesperada, não é? É verdade. Esteve aqui porque era também um apóstolo de Sílvia Cardoso e por isso também o recordamos aqui neste programa. Mas essa transladação de Sílvia Cardoso que aconteceu há cerca de um ano foi um momento para retomar muito do que é o legado da Dona Sílvia. Sem dúvida. O Paulo esteve presente porque, sim, graças ao programa Eclésia que foi transmitido para todo o mundo, aquela magnífica celebração, e logo nesse dia nós verificamos como aquela terra, e tanto as pessoas que estavam lá de outras terras, têm a Sílvia Cardoso no seu coração. Uhum. E, portanto, não imagina, naquelas semanas seguintes, a quantidade de pessoas que foram, ou porque não puderam estar presentes, ou porque não viram, mas souberam, foram lá. E, portanto, neste momento, a Igreja de Passos Ferreira, portanto, a sua capela tumular está na Igreja de Passos Ferreira, é muito visitada por pessoas de vários sítios e de vários sítios do país. Temos recebido também autocarros de outros sítios do país, por onde ela passou, que ouviram falar dela, do trabalho dela. Há lugares que têm o nome dela no país. É outra das coisas que eu queria tentar assinalar por aí fora, por onde ela passou. E, portanto, isso, sem dúvida, o dia 3 de abril, foi, sem dúvida, um pontapé de saída para, se podemos usar esta expressão, para um trabalho magnífico que nós podemos desenvolver. E que, por certo, vai continuar de conhecimento de Sílvia Cardoso e das dinâmicas pastorais que ela imprimiu e que agora o Padre Samuel vai retomando com todos aqueles que a conhecem e a têm por perto. Agradeço-lhe, Padre Samuel, por ter estado aqui no programa Eclésia a falar-nos de Sílvia Cardoso, esta apóstola da misericórdia. Muito obrigado e felicidades. Muito obrigado. Mais logo, siga-nos também na rádio, na Antena 1, onde lhe fazemos companhia cerca das 22h45. Votos de boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.